Amigo e mestre Jesus, companheiro de tantas vidas e tantas jornadas, mentores espirituais que nos abraçam nessa casa, que nos acompanham em nosso dia a dia, sempre agradecemos por essa companhia amiga e amorosa que busca nos levar ao caminho do bem, do aprendizado. Em nosso processo de crescimento espiritual, buscam sempre nos trazer mensagens e informações que nos ajudem a cada vez mais estarmos próximos a esse patamar de bondade. Mestre amigo Jesus, que a sua paz, que a sua luz possam estar presentes conosco, agora e sempre. Assim seja. Vamos à nossa leitura do livro Vinha de Luz. Em combate, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E, mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos, que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade e exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Meus amigos, é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Meus irmãos, muita paz. Há pessoas que vieram à encarnação com certos compromissos, algumas responsabilidades, até mesmo obrigações. Planejaram, decidiram-se, receberam a ajuda que necessitavam. No entanto, no meio do caminho, fraquejam,
encontram dificuldades, mudam, se perdem. Outros retornam a uma encarnação com compromissos idênticos e conseguem aprumar-se, conseguem resolver suas questões, recebem as mesmas ajudas e se saem mais vitoriosos. Qual a diferença entre eles? Será a ajuda divina que não veio? Seria merecimento? Seria maior inteligência? O que distingue uma pessoa da outra bem-sucedida com provações e outra mal-sucedida? Conheci um homem que me apresentou uma série de problemas. Ele era casado, tinha 2 filhos, tinha uma pequena empresa, mas estava numa situação de quase insolvência, quase falência. Estava preocupado com o dinheiro do próximo mês, talvez não tivesse para pagar a conta de luz da sua casa. Estava desesperado, chegou a um ponto financeiro que não tinha mais saída. Talvez fosse melhor vender a pequena empresa, mas tinha mais dívidas do que haveres. Seu casamento ia mal, brigas constantes com a esposa. Ele já não sabia mais se deveria continuar casado ou não. Tinha dúvidas se gostava dela, se ela gostava dele. Já estava perto dos 50 anos. Os filhos com problemas na escola, com problemas de comportamento. Ele mesmo tinha dificuldade de compreender o que se passava com ele. Era um indivíduo que tinha fé, mas deixara de ir às suas obrigações religiosas há algum tempo. O trabalho, as obrigações, os amigos já tinham se afastado dele há muito tempo. Ele também não tinha vida social. Pensara até em se matar, porque não via saída para a sua vida. E me procurou porque surgiu um princípio de câncer. Algo que denunciava que poderia ser maligno. E aquilo foi o clímax para ele. É melhor tirar cabo da vida. E chega para mim e diz: o que você disser para eu fazer, eu vou fazer. Eu tenho que fazer. Eu não tenho saída. O que você me diz? Eu pensei, olhei para aquele homem, eu com um pouco mais de idade dele, isso tem alguns anos, um pouco mais de idade dele, e me vi nas minhas buscas, nas minhas dúvidas. Só que isso aconteceu, minhas buscas, minhas dúvidas, na adolescência. E ele estava com quase 50 anos. Quase 50 anos é para uma pessoa já ter se estabilizado na vida, já ter alcançado um certo equilíbrio. As dúvidas que eu tinha, as indecisões, foram da adolescência. Depois da adolescência, vamos para o jogo da vida. Vamos a ela com toda força, com todo vigor, com toda vontade. E ele, perto dos 50 anos, estava qual adolescente, sem saber o que fazer, em meio a uma batalha que tinha balas por tudo quanto é lado. E eu disse a ele: fulano, peça uma trégua a Deus. Como assim? Peça uma trégua a Deus. Não é possível que uma pessoa passe por tantas dificuldades ao mesmo tempo. Peça uma trégua a Deus. Peça a Ele um tempo. Ele disse: não, mas isso é simples. Eu disse: não, não é simples. Pedir uma trégua a Deus é algo muito complexo. É uma parada.
É algo que você tem que tomar uma série de decisões sozinho, sem recorrer a nenhum sortilégio, a nenhuma ajuda, a nenhuma força externa. É você e você. Peço uma trégua a Deus. Ele disse, como eu faço? É rezando? Eu disse, não. Não é rezando. É preciso que você, ao pedir uma trégua a Deus, você resolva fazer as coisas agora à sua maneira. Porque até então, você não vem fazendo as coisas à sua maneira. Você tem tomado decisões à revelia de algo interior que ele direciona, que ele dá sentido. Todos nós temos. Eu tenho, você tem, seus filhos têm, sua mulher tem, seus fornecedores têm. Um sentido interno que direciona o ser humano para um caminho em que as coisas funcionam, acontecem. E quando o oposto se dá, é compreendido como uma nova lição a ser aprendida. Então, peça uma trégua a Deus e faça a sua maneira. Assuma, tenha coragem de viver consciente de que é você que decide, de que não há nenhuma força contrária, de que não há nenhuma força a favor. Essa é a trégua. Ele disse, eu vou fazer isto. Eu vou pedir essa trégua a Deus. Porque essa trégua a Deus significa modificar o modo de conceber a vida, extraindo todo tipo de conceito, de ideia que signifique culpa, que signifique inferioridade do humano. Peça essa trégua. As palavras foram mais ou menos assim. E ele saiu. E eu disse a ele, a trégua tem que ter um prazo. Quanto tempo de trégua você acha que você precisa para sair desta situação? Ele disse, eu não sei. Eu pensei numa trégua por um bom tempo. Eu disse, não, a trégua tem que ser entre 3 e 6 meses de trégua. Entre 3 e 6 meses. É temporário. Depois você vai avaliar como foi a trégua. Nesse período, venha o que vier, você vai enfrentar. Você não vai temer. Você não vai fugir. E ele disse, eu pensei que eu deveria vender tudo. Ir para o interior, me separar, ir para o interior. Ir para a casa da minha família, que ainda tem lá não sei aonde. Era um interior distante, lá pela região do oeste baiano. Pensei em ir para o interior. Não. É mera geografia. É mera geografia. O problema não é regional, não é espacial, não é externo, é interior. Tudo acontece dentro de você. Então, de 3 a 6 meses. E eu não o vi. Muito mais do que 3 meses, muito mais do que 6 meses. Muito mais. Algum tempo depois. Quanto tempo? Talvez uns 10 anos depois, eu o reencontrei. 9 a 10 anos depois. Esta semana. Parou-me na rua. Aonde foi? Eu já não me lembro. Eu estava com Rosângela, não me lembro onde foi. No shopping. No shopping. Ele me parou. Disse, Adenauer. E os olhos encheram de lágrimas dele.
de lágrimas. Eu quero lhe agradecer por aquela trégua. Eu não sabia que era possível isso. Se é possível. Ele disse, minha vida melhorou e agora está pior. Mas eu estou bem. Eu estou bem. Sério. Melhorou, melhorou, melhorou. Recuperei muita coisa. Agora, financeiramente eu estou lá embaixo. Mas eu estou bem. Eu estou muito bem. É a trégua. Uma encarnação é para você dar algumas tréguas. Deus, espera aí, dá um tempo. Dá um tempo para mim. Todas as vezes que eu recorro a você, você me deixa vulnerável, limitado, porque eu coloco tudo nas suas mãos. Peça uma trégua a Deus e assuma o comando da sua encarnação, da sua vida. Isso não significa descrer, negar. É se tornar adulto. Adulto. Não mais criança que recorre à mãe. Não mais o bezerro que busca a vaca. Mas sim o adulto que assume o que vier. O que foi programado, o que foi planejado, ou até o que não foi programado, que venha. Às vezes é preciso que a gente se reinvente. Reinventar. Cada dia se reinventar. Cada dia sair da conformidade. Entender que a não conformidade tem um preço. Entender que sair de um padrão gera sacrifício. Não é simples. O espírito que quer evoluir tem que entender a enantiandromia da vida. A enantiandromia da vida. Uma palavra simples. Se você perguntar a qualquer criança da creche, Tereza Cristina, ela vai dizer enantiandromia? Ah, claro que eu sei o que é. Eu nem vou dizer porque é tão fácil. E essa enantiandromia, você tem que se sentir um psicopompo. Olha aí, clareou mais. Clareou. Um psicopompo. Se você não se sentir esse psicopompo, não há essa passagem, não há essa enantiandromia. A vida exige isto. A vida exige que, para você se reinventar, para que você tenha essa trégua, você tem que entender que tem que fazer uma passagem ao seu contrário. Enantiandromia é o movimento de antítese, o movimento na direção do contrário. Esse movimento requer que você se confronte com você mesmo. Há um inimigo oculto a ser vencido e ele está em você. Ele faz parte de você. Para ir na direção do seu contrário, para essa enantiandromia, é preciso que você se coloque como psicopompo, isto é, o elemento intermediário, o elemento que liga os opostos. Eu não sou A, nem sou B. Eu estou no caminho. Eu não sou branco, nem eu sou preto. Eu estou no meio. Eu sou o elemento de ligação. Eu não sou masculino nem feminino. Eu estou no caminho do meio. É preciso confrontar os opostos. Reinventar-se. É começar a entender
que a vida exige uma dialética, um confronto, uma percepção do contrário. Então, se eu persigo a saúde, eu tenho que aceitar a doença. Se eu persigo a beleza, eu tenho que aceitar a feiura. Se eu persigo a riqueza, eu tenho que aceitar a pobreza. Se eu persigo o equilíbrio, eu tenho que aceitar o caos. Em tudo está o seu contrário. Então, quando eu reencontrei aquele homem, alguns anos depois, com lágrimas nos olhos, ao me agradecer, é isto. Peço uma trégua. Não pode ser da forma que você vinha pensando. Não pode ser dessa maneira piegas, infantil, inadequada de viver. Sempre acreditando que o inimigo é o outro, que o mal está fora. Sempre acreditando que forças ocultas conspiram contra você. Até quando? Até quando vamos assumir a própria identidade, a própria existência? Uma encarnação é um período curto, 80, 90, 100 anos, passa rápido, e a gente fica querendo se salvar, se salvar. Eu quero me salvar. Salvar de quê? Eu quero me envolver, eu quero me atritar na vida, eu quero experimentar o que é isso que me ofereceram. E o que me ofereceu isso ganhou o nome de Deus. Eu quero saber o que é o viver. Eu não quero fugir do viver. Não quero permanecer num casulo, numa redoma, protegido de tudo e de todos. Eu tenho uma paciente que ela hoje me contou um sonho. E eu pedi permissão a ela para contar o sonho. Ela sonhou que estava num quarto, ela e o marido, num quarto. De repente ela vê na parede, faltando um reboco, um buraco. Dava para ver os tijolos na parede do quarto. O quarto era claro, bem claro. E ela começou a ouvir um barulho de uma pessoa batendo do outro lado, como a quebrar a parede. E ela fala para o marido dá uma risadinha. E ela fica preocupada com o que estava acontecendo. O barulho foi aumentando até que a pessoa do outro lado fez um buraco e colocou o olho e ficou espionando dentro do quarto. Só que do outro lado estava escuro, não dava para ela ver quem era, mas via o olho. O olho era esbugalhado, deformado. De repente ela percebeu que do outro lado era um monstro. Um monstro. E ela ficou com muito medo. E o sonho acabou aí. Um sonho fantástico. Disse tudo. Não precisava dizer mais nada. Extremamente revelador. Extremamente revelador. Os sonhos não mentem. Não falseiam. Revelam aquilo que a consciência não concebe, não sabe, não percebe, vem simbolicamente. O quarto, o ambiente claro, era a vida dela, a vida relacional, a relação com o oposto, a relação marital, o casamento, a relação com o masculino, a vida de confronto com a realidade, límpida e clara,
porque a realidade é límpida e clara. Do outro lado da parede, fazendo questão de entrar, invadindo a privacidade, sem mostrar a face, com a deformidade do olhar oculto, vinha o mundo interior dela, o monstro. Nós abrigamos um monstro dentro de nós. No lado escuro da vida, no lado oculto, está dentro de nós. E é preciso abrigar esse monstro, abrir a porta para ele. Porque se a porta não for aberta, ele vai bater, ele vai invadir, ele vai fazer questão de aparecer, ele vai incomodar, e você tentando tapar os buracos, não aprendendo a fechar ciclos, não aprendendo a remover mágoas, não resolver os conflitos, não resolver o passado, não entender que a vida sempre traz de volta o que nós somos. Ninguém consegue fugir de si mesmo. Não se consegue. Pode morar em qualquer lugar, pode se esconder. A vida vai lhe trazer de volta não o que você fez, o que você é. É o que você é. Eu sou o que se me apresenta. Isso sou eu. Se enfrento situações ruins e difíceis, este sou eu. Não me engano. Não se engane. Não é Deus que lhe dá a doença, o mal, ele lhe pertence, ele é seu. Ele faz parte integrante de você, como aquele monstro do outro lado. É preciso aprender a abrir a porta para ele entrar. Por favor, venha. Fique comigo. Não se aparte de mim. Ao invés de fazer isso, pintamos tudo de branco. Tudo é lindo e maravilhoso. Vestimos roupas bonitas, nos maquiamos. Dizemos a todo mundo que estamos bem, para não se sentir inferior. No dia que você entrar em contato com esse monstro, vai ser o pior dia da sua vida. Mas vai ser o mais importante, porque a partir dali, você não tem mais o que esconder de você. É preciso ter coragem para se confrontar com você mesmo. Não é com outra pessoa. Se você tem receio de alguém, se você não quer encontrar-se com determinada pessoa, é uma parte de você frágil, covarde, medrosa. Quando você se confrontar com esta parte, não haverá obstáculo, não haverá medo de ninguém. Reinvente-se. Peça essa trégua, entre em contato com o que se lhe opõe, faça o caminho de encontrar-se com aquilo que você teme, para que você aprenda a não temer o mal, não temer. Veja-se uma pessoa boa, mas não se esqueça de que o contrário está presente. Toda pessoa boa carrega na mesma intensidade a maldade. É inerente ao ser humano. A trégua de Deus é: deixe comigo, deixe agora comigo. Me deixe sentir, me deixe perceber, me deixe caminhar com as minhas pernas. Com as minhas pernas. Me deixe entrar em contato com a minha vulnerabilidade. Eu preciso, diga a Deus, eu preciso de anticorpos. E eu só vou adquirir anticorpos se eu me atritar na vida, se eu me envolver. Como é possível você querer amar a todo mundo sem saber o que é sentir o amor? E para sentir o amor,
Você tem que se apaixonar. Então, se alguém disser a você, não se apaixone, ame todo mundo, você está querendo um bypass. Você não quer ser o psicopompo, você não quer fazer a enantiandromia. Que agora vocês sabem a palavra, se vocês ouvirem falar aí, vocês vão ouvir falar dessa palavra a todo momento, nas praças públicas. Você já sabe, eu sei o que é enantiandromia, já aprendi. É o movimento na direção do contrário, e eu vou fazer. Não vou mais me tornar uma pessoa agressiva quando me agridem, porque a agressividade basta-me a minha, não a do outro. Não vou me contaminar com a agressividade do outro, basta que eu trago dentro de mim. Essa já me é suficiente. Se eu me contamino, eu estou somando agressividades. Não, não vou ser. Não vou fazer isso. A minha doença, tenho que considerá-la uma irmã. Toda doença é uma irmã. Não a condene. Não pense mal da doença. A doença é a exteriorização do monstro. Deixe ele sair. Está saindo. Se apareceu no corpo, está indo embora. Se levar o corpo, liberta-se. É preciso que a gente perca o medo da morte. Ao querer se reinventar, se perceba espírito. Maneje o personagem que você criou nessa encarnação. Adeque. De vez em quando eu digo, Adenauer, peraí, Adenauer, vá por aqui. Porque se você for por ali, vai me atrapalhar. Eu digo a ele. Às vezes ele é obediente, às vezes ele é irreverente. E eu fico ali tentando educar o personagem. Mas o personagem tem limites. Enquanto o espírito é livre para fazer o que quer, o personagem ele tem um enquadre social. Ele tem um enquadre numa configuração das relações que ele estabelece. Então, eu vou tentando adequar esse personagem. Ele é gente boa. É gente boa. Na maioria das vezes me obedece. Tenho ajudado ele a se equilibrar. Porque o espírito que eu sou, que não se chama Adenauer, João, Antônio ou Maria, é o espírito que eu sou, uma individualidade, entende as contingências do personagem. Então, que tal você começar a ajustar o personagem? A ajustar. Uma amiga minha, amiga de uns 15 anos, anteontem ela me ligou. Ela saiu de um relacionamento de 1 ano e meio que não deu certo. Deve ser o enésimo relacionamento dela. O enésimo. Ela foi casada, tem 2 filhos, já adultos. E saiu de um relacionamento porque o namorado que ela suportou 1 ano e meio, ele não estava à altura dela, em todos os sentidos, fisicamente, intelectualmente, financeiramente. E ela disse, Adenauer, terminei com fulano, finalmente eu consegui. Eu vou à luta, ela já deve ter seus 58, 59, quase 60 anos. Eu vou à luta. Eu disse, faça o seguinte, ao invés de ir à luta, feche para balanço. Feche para balanço. Esse eu não aguento. Feche para balanço, criatura. Não tem essas lojas que vai fazer um balanço anual, né? Feche. Porque depois você pode fazer uma liquidação. Porque até agora você está de liquidação em liquidação. Você faz algo melhor. Eu brincando com ela. Ela disse, eu não vou aguentar. Não aguenta não, esse é o nosso problema. A gente não quer renunciar.
não quer renunciar. Vem com um padrão de vida e não se reinventa. Faça diferente. Reaja à conformidade e aproveite a reencarnação. Aproveite não é porque você vai pagar pelos erros cometidos. Aproveite não é porque você vai sofrer porque prejudicou alguém. Não, não é aproveitar por isso. Aproveite para se capacitar. Como é que você se capacita? Desenvolva projetos. Desenvolva projetos. Um projeto laboral, um projeto de trabalho. Pense no trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Inclua um trabalho. Vou trabalhar para ganhar dinheiro ou um trabalho voluntário. Alguma ocupação para a minha mente para que eu possa me capacitar. Desenvolva projetos. Aproveite a encarnação. Por quê? Não porque você vai sofrer, porque você vai permanecer na ignorância, no atraso. Se você ama meia dúzia de pessoas, se você tem amigos, familiares que você gosta, 20 pessoas, e você fica na ociosidade mental, essas pessoas, se forem mais espertas do que você, vão continuar aprendendo. E você, feito a cigarra, tocando e cantando, enquanto a formiga está trabalhando. Você vai se desencontrar dessas pessoas. Elas vão se adiantar e você vai sair catando os restos. O que é que ficou para eu conviver? As pessoas, mais ou menos, porque as que eu gostava, se adiantaram. Não ficam atrás, lhe puxando, não. Vão continuar. É preciso ocupar a mente. Gastar a energia psíquica para se desenvolver. Quantas pessoas ficam assistindo TV, olhando a vida dos outros, preocupado com o que vai acontecer na novela, nos programas que não tem nada a acrescentar. Vai trabalhar, vai se ocupar. Há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, eu fazia um bocado de coisa. Depois eu me casei, filhos, trabalho. Tinha 2 empregos. 2 empregos. E ainda resolvi fazer um curso, um novo curso. Eu era engenheiro, resolvi fazer um novo curso de filosofia. E os espíritos que trabalhavam comigo lá no Instituto Kardec da Bahia me arranjaram um trabalho. Você tem que implantar um curso básico de espiritismo. Eu disse, mas eu não tenho tempo. Eles perguntaram, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Eu disse, eu durmo. Pois é, ocupe-se. E eu implantei isso na década de 80. E eu implantei o curso básico de espiritismo e tomava conta sábado de tarde e domingo de manhã. Depois eu implantei domingo de tarde. É preciso assumir quem você é. Se você ficar nessa vida mais ou menos, nessa vidinha, nessa vida medíocre, você não vai muito longe. Vai ficar pedindo a Deus todo dia salvação. Vai ficar pedindo a Deus saúde, paz, equilíbrio, em vez de implantar, em vez de construir. É sua responsabilidade. Aproveite a encarnação. Há muito tempo, há muita coisa que fazer. Em casa,
reconcilie-se com você mesmo, porque se você se reconciliar com você mesmo, não vão aparecer inimigos. Porque você retirou a projeção. Ah, mas fulano é muito difícil. Você é que não consegue superar a dificuldade de lidar com uma pessoa difícil. Deixe ele continuar sendo difícil. Aprenda a lidar com pessoas difíceis. E você aprende a lidar quando você se reconcilia com você. Atendi outro dia uma jovem. Síndrome de pânico. Não saía de casa. Só saía acompanhada. Veio conversar comigo. Olha, eu vim aqui, sabe qual é o seu problema? Orgulho. Dificuldade de lidar com sua inferioridade. Pode voltar para casa, que eu vou ficar com pena de você. Ah, eu não quero que você sinta pena de mim. Então, deixe de ser orgulhosa. Deixe de se sentir superior aos outros. Venha para a vida viver. Porque viver é atritar-se. Viver é confrontar-se conosco mesmo. Só se desenvolve quem se envolve. Se você não se envolve, você não se desenvolve. Aproveitar a encarnação para resolver os conflitos, as mágoas. Resolva logo isso. Fulano está brigado com você, deixe fulano ser inferior. Porque você quer que fulano mude? Mude você. Deixe a pessoa brigar. Não é com você. Briga consigo mesmo. Se você brigar com alguém, você está brigando com você mesmo. É uma briga interna. É uma luta constante de você com você mesmo. Não fuja de você. Não adie esse processo. Para que ficar correndo atrás de uma pessoa como se uma pessoa fosse a sua salvação? Mera projeção. Ah, Adenauer, é o grande amor da minha vida. O grande amor da sua vida chama-se Deus. Chama-se Deus. O espírito tem que travar um romance com Deus. Como todo romance tem DR, peça uma trégua. Deus, uma trégua no nosso romance. E a gente não pede essa trégua. A gente fica ali agarrado, querendo de Deus tudo. Não. Eu quero a minha liberdade de ser eu mesmo. Depois a gente volta a namorar. Pensar que alguém é que vai nos trazer felicidade. Não. A felicidade é uma contingência pessoal. A outra, Miss Adenauer, eu não sou feliz em nada. Não consigo ser feliz. Tenho um emprego, ganho bem, sou saudável, tenho amigos, mas não sou feliz. Sabe por que não é feliz? Pelo conceito absoluto de felicidade. Não. Saia do conceito absoluto de felicidade. Felicidade são momentos. Felicidade são experiências que se vive e trazem bem-estar. Pronto. A felicidade absoluta é do divino. Não tenho pretensão de alcançá-la. Tenho pretensão de viver e ter momentos de bem-estar ou momentos de felicidade. Por que que eu vou entregar minha alma a uma pessoa como se ela fosse o grande amor da minha vida? O grande amor da vida do Espírito é Deus. É Deus. Uma pessoa em nossa vida é um companheiro, é uma companheira para partilhar uma ou mais experiências numa encarnação ou em algumas encarnações. Mas não existe cara metade. Não existe. Nós não temos
Dídimos, não temos. Sabem o que é dídimos, né? Não sabem o que é dídimos. Fisicamente pode até aparecer um dídimo, mas nós não temos dídimo, porque somos únicos. Nunca ouviram falar dessa palavra dídimo? Ninguém nunca ouviu falar. Vou dizer uma que é sinônimo de dídimo: mabaço. Gêmeo, dídimo é gêmeo. Nós não temos gêmeos. Deus não fez espíritos gêmeos. Não fez. Nós partilhamos a vida com outros espíritos. Então, vamos resolver essas questões emocionais. Vamos chegar para uma pessoa e dizer: eu amo você, mas amo a mim também. Amo a mim também. Se não for viver com você, a quem eu amo, eu vou viver comigo, a quem eu amo também. Vou sentir falta, mas vou continuar vivendo, porque a vida continua. É preciso que a gente tenha consciência de que Deus nos fez singulares, únicos. Não tem ninguém igual ao espírito que eu sou. Pode ter parecido, mas igual não tem. Aproveite a reencarnação para remover mágoas. Mágoas. Toda pessoa magoada é má, porque mágoa começa com má. Toda pessoa que tem mágoa é má. Deveria chegar à consciência de que ninguém é capaz de lhe ferir, porque você fere a si mesmo. Se o outro lhe feriu, ele tocou em você na sua fragilidade. Fragilidade. Então, dissolva suas mágoas, dizendo ao outro: olha, você nada me fez. Eu fiquei com raiva porque eu sou inferior mesmo. Eu fiquei magoada porque eu sou uma pessoa má. Pense assim. Retire o outro desse lugar de ser seu algoz. Retire. Não dê esse direito, porque o seu maior inimigo é aquele monstro que habita no seu inconsciente. É você mesmo que se esconde do viver. Dissolva essas mágoas. Feche ciclos. Eu me separei? Pronto. Vá em paz. Vá em paz. Viva bem. Se depender de mim, você será feliz. Se me despediu, que você seja próspero, porque eu vou buscar minha prosperidade. Se me atingiu de alguma forma, fique em paz. Fique em paz. Feche ciclos. Não deixe ciclos abertos. Tente o máximo possível estabelecer relações ótimas com as pessoas. Não deixe ciclos abertos. Se não conseguiu conversar com alguém, resolver uma pendência, deseje o bem àquela pessoa e permaneça no seu caminho. Se não consegue a riqueza material, consiga a riqueza da paz interior. A riqueza da paz interior, que é o maior patrimônio que uma pessoa pode ter. Outro dia, conversando com outro, disse: Adenauer, eu noto que você não usa sapato. E ele usa uns sapatos brilhantes, bem ilustrados, bonitos, devem ser caros aqueles sapatos. E ele disse: eu tenho vários pares de sapato. E você vende alpercata, você atende de alpercata. É sempre assim. Eu digo: eu gosto, não gosto de sapato. Sapato é instrumento de espírito atrasado. Eu disse para ele, né?
Aí ele disse, pois eu tenho um bocado de pares de sapato. Eu disse, venda, dê. Para quê? Você já tem, ele tem acho que 76, 77 anos. Daqui a pouco você está indo embora. Daqui a pouco. Então, vai fazer o quê com esse sapato? Não serve para nada. Não leva no caixão. Comece lá na Fundação Lar Harmonia, tem um bazar. Né? Você podia dar lá. Ele disse, eu vou dar. E ele vai dar. Os sapatos, vai dar. Vai ser, mas eu não tenho condições ainda de andar de sandália, de alpercata, porque meu trabalho me exige ir de sapato. Disse, mas desfaça-se. Você tem roupas lá? Né? Desfaça-se, leve lá a harmonia. As pessoas amealham bens e não usufruem. E não gastam. E quando gastam, esbanjam demasiadamente, se excedem, têm demais. Reinvente-se aproveitando a encarnação. Você terá outras. Isso não é um problema. Você terá outras. Vai desencarnar, vai reencarnar. Isso é mero detalhe. Mas aproveite para não se distanciar dos seus amores. Dos seus amores. E os verdadeiros amores, a gente conta nos dedos. Os verdadeiros amores. Nem sempre são da família consanguínea. Nem sempre convive com a gente. Há pessoas na vida da gente que mesmo não convivendo dia a dia conosco, nos sentimos bem só em saber que aquela pessoa está na mesma encarnação que a gente. Está no mesmo período. Que bom saber que existe uma pessoa como fulano, como fulana. E faz bem saber da existência de certas pessoas. Isso é muito bom. Isso é afinidade. Isto pode ser amor. Então, vamos fechar os ciclos, vamos aproveitar a reencarnação de forma a fazer um mundo melhor, uma sociedade melhor, não só a partir da nossa melhoria íntima, mas principalmente com a nossa disposição de viver, conscientes de que somos espíritos imortais. Muita paz.